Fala, meus amigos, tudo bem? Então, a gente está finalizando esse mini curso sobre a interpretação da avaliação física. Como eu disse para vocês, o intuito desse curso não era ensinar vocês a realizarem os testes ou a avaliação física, a coleta de dados, mas interpretar esses dados e entender a importância dos dados para a prescrição e como que a gente deve agir frente a esses dados. Então, muitas vezes o profissional ele fica perdido quando ele recebe essa avaliação física, ele por vezes não consegue direcionar o treinamento dele de acordo com os dados encontrados na avaliação física. Então, a minha ideia nesse mini curso foi pegar alguns dados com vocês, pegar alguns testes e explicar, o que a gente faria em relação aos resultados encontrados. Então, eu disse para vocês que a avaliação física é uma parte do treinamento, uma parte importante, porque é o momento, inicialmente, que você vai fazer uma avaliação diagnóstica, ou seja, de conhecimento, e depois você vai repetir essa avaliação com os mesmos testes, por exemplo, para medidas comparativas, ou seja, inicialmente você faz para conhecimento, para ter parâmetros para essa prescrição, e depois você refaz essa avaliação para perceber, ou analisar se o seu treinamento foi efetivo ou não. Então, alguns testes, que eu disse para vocês que vocês têm que coletar, capacidade cardiorrespiratória, avaliação corporal, por exemplo, testes de força, por exemplo, teste de flexibilidade, são, por exemplo, testes importantes. Então, você iniciou com o aluno, aí você fez anamnese, obviamente, isso você nunca vai deixar de fazer, você vai coletar os dados, as informações sobre esse aluno para ter também esses parâmetros de prescrição e você vai realizar a avaliação física. Então, você vai coletar as circunferências, as dobras cutâneas, vai realizar o cálculo da composição corporal, vai ver quais são os componentes que eu falei com vocês em relação peso gordo, peso muscular, peso ósseo e peso residual. Ou dependendo do programa, você vai ter só dois componentes, que é o peso gordo e peso muscular, peso livre de gordura, tá? Então peso gordo e peso livre de gordura, que aí teria todos os outros componentes associados num valor só, e você pegaria esses dados e você prescreveria de acordo com esses resultados. Então você pegou, por exemplo, um aluno que está com um percentual de gordura alto, tá com IMC classificado como obesidade, por exemplo. Circunferência abdominal está acima do proposto, RCQ está acima do proposto. Então você já sabe que todos esses dados eles te levam e te sugerem que esse aluno ele tem uma maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, a partir desses dados, você já sabe que esse aluno tem que perder peso. Então, todo o seu programa ele tem que ser direcionado para perder peso, por exemplo. E esse aluno, o mesmo aluno, era um aluno sedentário, ele tinha a capacidade cardiorrespiratória baixa, ele tinha uma baixa força muscular, ele tinha uma baixa resistência muscular. Quando você fez, por exemplo, o teste de flexão e o teste de resistência abdominal, ele deu também resultados ruins. Então, a partir desse momento, você sabe que você tem que também melhorar a resistência desse aluno, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, ao mesmo tempo que você melhora a composição corporal desse aluno. Então, a avaliação ela serve para isso, para você ter parâmetros de prescrição e parâmetros de comparação. Tá? Então, através da anamnese, que é a coleta de dados, de informação desse aluno, o nome, idade, histórico de exercício físico, se praticava ou não atividade física, se realizou alguma cirurgia, se teve alguma lesão, se faz uso de algum medicamento. Então, todas essas informações você vai coletar na anamnese, depois você vai coletar os dados importantes e a partir desses dados encontrados você vai prescrever esse treinamento. Extremamente importante, muitos profissionais deixam de avaliar os seus alunos, mas é aquela questão, se você não avaliar, você não sabe o que precisa ser feito e você não sabe como que você tem que prescrever esse treino para atingir esse objetivo. E outro ponto importante é que você perde os parâmetros de comparação. Então, realizar a avaliação inicialmente e depois de 4, 6 semanas repetir essa avaliação
você vai analisar se o seu treino ele foi prescrito de forma eficiente, se o aluno seguiu, por exemplo, as recomendações, até mesmo, né, da parte nutricional, para ver se ele teve resultados com o processo de treinamento, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui, a avaliação ela nos traz dados importantes para a prescrição, para entender quais são os pontos fracos do aluno e quais são os pontos fortes, o que a gente precisa melhorar, né, o que a gente precisa manter, ou até mesmo melhorar, mas às vezes já está no nível bom. Né? Então, vamos supor que se o aluno ele tem uma flexibilidade ruim, ele tem uma força ruim, por exemplo, e ele tem uma capacidade cardiorrespiratória boa. Então, se ele tem uma capacidade cardiorrespiratória boa, mas ele tem uma flexibilidade ruim e ele tem, por exemplo, uma força ruim, até mesmo uma resistência ruim, eu preciso, né, melhorar esses aspectos e pelo menos manter esse daqui. Porque sabendo que, por exemplo, que a flexibilidade poderia ter relação com lesões em longo prazo. Então, se esse aluno tem uma flexibilidade ruim, pode influenciar, por exemplo, né, na corrida que ele realizava. Né? Então, ele tinha um componente cardiorrespiratório bom, porque ele praticava a corrida, só que os outros componentes eles estavam abaixo do proposto. Então, a gente precisa melhorar esses componentes, até mesmo para auxiliar em outra atividade que ele pratica. Beleza? Então, a avaliação tem esse propósito de encontrar dados e, a partir desses dados, a gente prescrever o treinamento.